ao longo desta série de vídeos intitulada de Doutrinas da Graça, vamos nos aprofundar na compreensão da soberania e do amor de Deus para com a nossa vida, que é exatamente a base deste entendimento doutrinário pautado na graça, que existe um Deus completamente soberano, que nos ama e vem em nossa direção. Apesar da nossa incapacidade de caminharmos a direção dele e de sermos bondosos ou sequer optarmos por um relacionamento com ele. Esse Deus amoroso e soberano é aquele que cuida de nós. E isso traz um alívio para o nosso coração. Traz um novo modo de compreender a vida ao nosso redor. E eu tenho convicção que ao longo desta série você vai perceber isso. Isso lhe trará alento diante dos maiores desafios que você enfrentará em sua vida. O primeiro questionamento que emerge então é: ok, bonito este nome, Doutrinas da Graça, mas o que isso significa? Quando nós falamos a respeito das Doutrinas da Graça, estamos nos referindo à perspectiva da teologia reformada sobre a soberania de Deus, sobre como Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas, e somente Ele pode nos trazer de volta para um relacionamento real com Ele. E mais especificamente, nós vamos conversar aqui sobre aquilo que ficou conhecido ao longo da história como os cânones de Dort. E isso, o que significa? No final do século XVI e início do século XVII, houve um professor holandês chamado Jacob Arminio, que viveu até 1609. Ele ensinou na Universidade Leiden, na Holanda, e trouxe alguns questionamentos em relação a certas perspectivas da fé reformada, principalmente sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Após a morte de Arminio, seus seguidores, baseando-se em aulas, escritos e debates públicos realizados pelo professor, passaram a questionar determinados aspectos de documentos da fé reformada, como a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, e publicaram artigos questionando certos pontos. E estes ficaram conhecidos como os 5 artigos da remonstrância. Então, entre 1618 e 1619, a Igreja Reformada Holandesa decidiu se reunir para debater sobre os conceitos apresentados naqueles artigos, principalmente em relação à salvação e à soberania de Deus. E durante aquela discussão sobre esses pontos que haviam sido levantados pelos discípulos e seguidores de Armínio, os conciliares chegaram a um veredito, podemos assim dizer, a partir do estudo de diversos textos bíblicos, de muita oração e de muita discussão. E ali naquele encontro que ficou conhecido como o Sínodo de Dort, o que aconteceu na cidade holandesa de Dordrecht, estabeleceram os conhecidos cânones de Dort, ou como algumas pessoas costumam se referir mais comumente em nosso tempo, os 5 pontos do calvinismo. Nesta época, o reformador francês, João Calvino, que viveu na Suíça, já havia falecido em 1564, mas olhando para a construção teológica dos reformadores, para os escritos de pais da igreja, como Agostinho, e principalmente para o apóstolo Paulo, estabeleceram aqueles aspectos doutrinários conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, por causa da referência reformada de João Calvino, ou como Doutrinas da Graça, por causa de sua fundamentação naquilo que Deus faz por nós, sem merecermos. É importante deixar claro que essa não foi uma idealização de Calvino, mas uma percepção daqueles líderes da igreja holandesa ao lerem a Bíblia e tentarem responder aos questionamentos apresentados nos artigos da remonstrância. Esses pontos ficaram conhecidos a partir de um acróstico que na língua inglesa forma a palavra tulip, que seria em português o nome da flor, tulip. Esses pontos falam sobre a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. E o que significa cada um desses pontos? O primeiro deles fala sobre a depravação total do ser humano, como o ser humano está completamente dominado pelo pecado. O segundo fala a respeito da eleição incondicional. Os eleitos de Deus não são por causa de alguma condição específica, mas apesar de suas falhas. A expiação limitada afirma que a morte de Jesus se deu por aqueles a quem o Pai escolheu e deu a ele, no entendimento de que se Jesus morresse por todas as pessoas e nem todas fossem salvas, esse sacrifício seria incompleto e parcial. A graça irresistível aborda a incapacidade que nós, seres humanos, temos de dizer não à ação de Deus em nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é impossível dizer não à ação do Espírito Santo.
Já a perseverança dos santos ensina que aqueles que foram então tocados pelo Espírito Santo e assim compreenderam o amor de Deus revelado no Evangelho, perseveram em sua fé. Eu costumo até brincar da seguinte maneira: Deus tem mais coisas para fazer do que ficar carregando um lápis, uma borracha, escrevendo e apagando o tempo todo o nosso nome do livro da vida, de acordo com aquilo que a gente faz. Não é assim que funciona, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus e não em nossas atitudes, e o sacrifício realizado por Ele é definitivo. Ao longo desta série, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre cada um desses pontos.